O ponto alto desse primeiro tempo se chama Dimitri Payet. É impressionante a capacidade dele de organizar o jogo, é impressionante a qualidade técnica dele, mas não é nada que a gente aqui na live do canal do Pedrosa não tivesse falado, não tivesse destacado. Inclusive é mais um absurdo ele ter jogado tão pouco na partida mais importante do Vasco no ano, ele ter entrado aos 88 minutos contra o Atlético Mineiro. E isso é muito importante a gente saber separar, gente, porque hoje, depois de 2 meses, o Vasco voltou a jogar bola. Talvez o Vasco tenha feito o seu melhor primeiro tempo dentro do Campeonato Brasileiro. Com certeza fez o seu melhor primeiro tempo nos últimos 2 meses. Porque é legal a gente destacar, é legal a gente dar moral, é legal a gente dar mérito, porque os gols do Vasco não foram acaso. O Vasco não construiu 3 gols em 30 minutos por acaso. O Vasco conseguiu construir 3 gols jogando bola, trabalhando. Inclusive poderia ter feito um aos 8 minutos, quando o Payet consegue achar o Pumita no lado direito e quase que o Emerson Rodrigues ali chega na bola. Depois teve outra situação que o Ryan cabeceou para fora, uma belíssima jogada do Vasco. Ou seja, o Vasco produziu para fazer no primeiro tempo 3, 4, 5 gols. Essa é a grande verdade. E sem dúvida alguma foi o melhor primeiro tempo desse time nos últimos 2 meses. Um primeiro tempo onde o Vasco voltou a jogar bola, voltou a conseguir ser efetivo dentro de São Januário, voltou a competir por cada bola, ganhar as segundas bolas. Os volantes finalmente conseguiram funcionar nessa transição da defesa para o ataque e foi um time combativo, foi um time que conseguiu também a todo momento ter a tranquilidade para jogar e sem dúvida alguma eu não tenho como não atrelar isso ao Dimitri Payet. É um absurdo, assim. Isso mais uma vez mostra para as pessoas que achavam que o Payet era um problema do Vasco, que o talento ele nunca foi priorizado no time do Vasco. O talento ele sempre era preterido pelo medo de perder. O talento ele sempre estava atrás, inclusive até mesmo nas substituições, quando o Payet é 4ª, 5ª opção, ele sempre esteve atrás de uma teoria de que uma correria, de que uma combatividade seria mais efetiva do que o talento. E mais uma vez, hoje o Dimitri Payet conseguiu de forma espetacular, de forma talentosa, de forma maravilhosa, mostrar o quanto de bola esse cara joga. Um jogo perfeito, 2 gols, tanto o pênalti batido, muito bem sofrido pelo Ryan, quanto o gol de esquerda, a qualidade que só ele tem dentro desse elenco do Vasco, ao lado do Felipe Coutinho, que a gente também vai falar, mas é impressionante como o francês hoje estava inspirado. É claro que pode ter pesado, a questão da família dele tá aqui, a questão de ser um aniversário do irmão dele também, a companhia, o carinho, e tudo que aconteceu com ele também nas últimas semanas, digamos assim. O próprio Payet deixando claro que o lugar dele é o Vasco da Gama, depois de notícias completamente infundadas, que não tinham nenhum tipo de algo concreto realmente, falando sobre uma saída precoce dele no final do ano. Quando ele entra contra o Cuiabá, mesmo sendo 4ª opção, e em 10 minutos ele consegue segurar um resultado, coisa que o Vasco não conseguia fazer naquele momento. No segundo tempo sofrendo, o Cuiabá quase empatando o jogo, ele entra e coloca o jogo debaixo do braço. Hoje ele recebe uma oportunidade, muito provavelmente por conta da ausência do Felipe Coutinho lesionado, e é claro que a gente, lesionado não, né, com um desgaste muito grande, fadigado, digamos assim. É claro que a gente nunca torce contra um atleta do calibre do Felipe Coutinho, que eu vou falar bastante sobre isso aqui ainda mais pra frente, mas ainda bem no sentido positivo, não que o Coutinho ficou fora, mas ainda bem que o Payet esteve em campo desde o primeiro minuto e que ele quis jogar. A KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa e se você puder, sempre vai fazer sua fezinha com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, faça lá na KTO, utilize o cupom Pedrosa, é só clicar no link que está aqui na descrição ou colocar kto.com e colocar esse cupom. Cupom Pedrosa é muito importante para você continuar, porque sem a KTO, tudo isso aqui, essa boa estrutura, tudo isso aqui que a gente está fazendo não seria possível. Então obrigado KTO, se você está apoiando a KTO, você está me apoiando também e a gente vai se ajudando nessa caminhada, beleza? Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.
Então tá aí, cupom Pedrosa10, 10% de desconto, roupa, qualidade de reserva para você se vestir bem. É só você apontar sua câmera pro QR Code que fica passando aqui na tela aqui, ou clicar no link da descrição que tá lá, cupom Pedrosa10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva. E obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é vascaíno também. Então um abraço pra rapaziada aí, que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza? Então, mais uma vez a gente mostra aqui como que é importante. Jogador bom é caro, cara. O jogador bom é caro. E o craque, ele tem que jogar. O craque, ele tem que estar em campo. O craque, ele tem que estar participando. Ele tem que estar carimbando. Ele tem que estar organizando. Ele tem que ser priorizado dentro de um time tão limitado como o Vasco da Gama, que pouco pratica futebol nos últimos 2 meses. Como que esse cara não joga? Como que esse cara joga tão pouco? Eu até brinquei lá no Twitter de um vídeo, né, bem antigo, da época do Felipe e do Juninho, quando o Cristóvão Borges era o técnico do Vasco da Gama. E naquela ocasião, o Felipe sempre reclamava que ele jogava pouco. E aí tem um vídeo feito pelo Lance, depois procurem aí. É um dos melhores vídeos aí de bastidores do Vasco, numa época ainda que você ainda tinha acesso aos treinamentos. O Felipe, ele faz 2 gols de trivela de cobertura dentro do treino. Ele sai, joga o colete no chão e fala assim: como é que eu não jogo? Como é que eu só jogo 15 minutos? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? E é mais ou menos isso. Como é que o Payet não joga? Como é que o Payet entra aos 88 minutos no jogo mais importante do Vasco no ano? Como é que o Payet, de alguma forma, não é colocado dentro desse time? Como é que não se cria um sistema para que esse cara seja priorizado, para que o talento seja priorizado? Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá achando aqui que o Payet jogou bem em todos os jogos, que o Payet correspondeu sempre. Não é isso, não. O Payet também teve jogos muito abaixo, teve jogos que ele também fisicamente não estava correspondendo. Ninguém aqui é maluco, tá? Agora, achar que o Payet, em algum momento de um time limitado como o Vasco da Gama, era um problema, é pouca visão de futebol. É pouco entendimento de que um cara que jogou na Europa a vida inteira, sempre foi um excelente jogador, sempre foi um craque, viria pra cá numa estrutura complicada como é a do Vasco da Gama. No ano passado, as pessoas que falam que o Payet custa muito pro Vasco, o Payet já se pagou desde o ano passado. O Payet se pagou quando ele fez um gol contra o Fortaleza e deu 3 pontos pro Vasco. O Payet se pagou quando ele fez um gol de falta contra o América Mineiro e salva o Vasco do rebaixamento e dá 3 pontos pro Vasco da Gama. O Payet, ele se pagou quando ele chega e ele é uma chave importantíssima para que essa torcida tivesse conseguido virar a chave para entender que o Vasco poderia ser pegado no colo e que o rebaixamento não aconteceria ano passado. O Payet já tá pago, gente. Porque se o Vasco fosse rebaixado no ano passado, o Vasco estaria num buraco que nem eu, nem ninguém consegue aqui dimensionar o tamanho desse buraco, o tamanho desse fundo do poço. Então, no início dessa temporada, o Payet começa muito bem. Obviamente, num auge físico, digamos assim, perdeu 7, 8 quilos, começa muito bem, mas nunca foi colocado-se um esquema para poder priorizar a qualidade do Payet. E aí, quando esse time começa a perder, sabe onde os problemas respingam? Respingam no melhor jogador do time. Respingam no jogador que tem talento, que tem qualidade. Por quê? Porque o medo de perder dentro do Vasco da Gama, ele começou a ser priorizado, em vez da qualidade, em vez do talento. Compreende? Então assim, cara, tem que respeitar muito esse cara. Tem que respeitar muito o que ele joga de futebol. Ele ganha muito, tudo mais, mas ele joga muito. Ele joga muito. Achar que o Payet é um problema pro Vasco é pouco entendimento de futebol, com todo respeito. Não tô aqui pra brigar com ninguém, não. É pouco de entendimento de futebol. E eu me sinto, muito tranquilo, leve. Eu me sinto leve pra falar sobre esse assunto, porque se tem algo que eu sempre falei aqui, é que o problema do Vasco não era o Payet. Jamais vai ser o Payet. Assim como o problema do Vasco não vai ser o Coutinho. Assim como eu vi muita gente hoje falando que o Verratti não serve mais porque o Ryan fez um grande jogo. E o Ryan fez um grande jogo. Mas achar que o Verratti não vale mais, que o Verratti não serve, que o Verratti tem que ser banco, que o Vasco ficou mais móvel por causa da saída do Verratti. Claro que não, gente. Não vamos tirar um jogo como se fosse algo definitivo. Ainda bem que o Ryan foi bem. Ainda bem que o Ryan conseguiu fazer um belíssimo jogo, porque ele tem 18 anos, ele já cometeu falhas nessa temporada, mas a falha num processo de crescimento do atleta, ela é completamente normal. Completamente normal. E a gente trouxe aqui na live, talvez o Ryan não esteja pronto para ser titular do Vasco da Gama, porque esse é um processo de amadurecimento. Um processo de crescimento de um atleta jovem, mas que sempre se destacou na base do Vasco da Gama, que é pretendido por times grandes no mundo inteiro. Que teve uma proposta aí de 10 milhões de dólares
nessa temporada. E o próprio presidente Pedrinho, inclusive, que tem mérito nessa situação, porque ele foi um dos poucos que foi contra a venda do Ryan, ele consegue segurar o garoto e o garoto é importante. Compreende? Então assim, cara, tem que ter muita paciência pra gente não poder fazer análises, assim como fazer qualquer tipo de análise de que o Coutinho atrapalha o time. Eu vou falar novamente pra vocês, pra que de uma vez por todas vocês entendam isso. Não é o talento do Coutinho que atrapalha o time do Vasco. Não é o talento do Payet que atrapalha o time do Vasco. Não é o Verratti que entrega 20, 30 gols por temporada que atrapalha o time do Vasco. O time do Vasco tem vários e vários problemas que vêm antes dos bons jogadores. Parem de ficar jogando o holofote da negatividade para os bons jogadores. Não são os bons jogadores que são problemas. Os bons jogadores são soluções. Os grandes jogadores são soluções. O problema é quem não entrega. O problema é quem não joga. O problema é quem não consegue acompanhar o raciocínio dos bons jogadores. Isso, obviamente, muitas vezes também tem o dedo do técnico. Tem a questão do próprio técnico não ter a experiência necessária para poder ter a coragem, muitas vezes, de colocar, de implantar um sistema possível. Mas eu vou ficar aqui nessa live aqui reclamando do Paiva? É claro que não. É claro que não. Agora, tirar toda a cobrança que eu tinha feito a ele? É claro que não também. O Vasco hoje finalmente fez um primeiro tempo digno, que a gente pode falar assim, de fato. O Vasco jogou o futebol. O Vasco voltou a jogar futebol. Coisa que já não acontecia há muito tempo. Talvez a última boa partida do Vasco realmente jogando futebol, que a gente pode dizer, jogou futebol, tirando o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, foi lá contra o Fluminense, no Newton Santos.